Parte 4: Tirando vantagem e retribuindo. Capítulo 25: Seja interessante. Eu me lembro do tempo em que ser profissional de marketing era simples. Basicamente, esperava-se que criássemos um anúncio, fizéssemos com que ele chegasse até o consumidor por meio de alguma mídia disponível e depois ficássemos sentados, esperando. Esse tempo não volta mais. A forma como o mundo se comunica e ouve o que é dito mudou radicalmente. E as ferramentas que usamos para nos comunicar estão mudando no mesmo ritmo. À medida que aumenta o acesso aos consumidores, aumenta também o poder que eles detêm. Eles podem escolher entre inúmeros locais de lazer, usar diversos tipos de software para filtrar mensagens indesejadas e eliminar aquelas que conseguiram atravessar a peneira com o seu renovado senso crítico. Já não é mais tão fácil ser ouvido. É muito mais difícil estabelecer a lealdade à marca. A publicidade ou o marketing convencional não são mais suficientes, como é o caso também de quem continua pensando nas mesmas técnicas de sempre para chegar ao público. O CMO de hoje e de amanhã tem de ser um estrategista, um tecnólogo, uma pessoa criativa e sempre atenta às vendas e ao retorno financeiro do investimento em marketing. Não é qualquer pessoa, empresa ou agência que reúne todas essas qualidades. Sendo assim, a vida do CMO é solitária e a vida do CEO, que espera todas essas coisas, é, na maior parte das vezes, marcada por frustrações. O principal motivo de eu ter fundado a Freesi Greenlight foi a percepção de que isso vem ocorrendo com intensidade crescente, além de ter conversado com respeitados profissionais da área. Minha empresa prioriza estratégias de marketing e programas que aproximam o investimento em marketing das vendas reais. Prescinde de grandes campanhas de massa e prioriza a criação de uma forma personalizada de lealdade entre nossos clientes e os consumidores. Isso pode significar a criação de um programa de lealdade à marca semelhante àquele que implantamos na Starwood Hotels, ou então idealizar um infomercial para o complexo lançamento de um produto. Ou ainda, facilitar um programa de embaixadores para uma grande empresa de engenharia que atendia a apenas 500 clientes, possíveis clientes e pessoas influentes nos Estados Unidos. Espero que não seja surpreendente o fato de que, para mim, marketing eficiente se limite à construção de relacionamentos com clientes e possíveis clientes. Permitam-me traduzir essa macrotendência para uma cena bastante pessoal que se repete vezes sem conta quando dou uma palestra nas faculdades. Normalmente acontece pouco antes ou depois da palestra. Um estudante toma coragem para vir falar comigo e, por ser um grande admirador desse tipo de iniciativa, sou muito receptivo. Então, o interessante é notar que não se diz nada além de: eu sou fulano de tal e sua palestra foi ótima. Talvez eu pergunte o que a pessoa aproveitou do que ouviu e como ela acha que aquilo pode ajudá-la na vida. Infelizmente, essa tentativa de puxar assunto arranca comentários do tipo: ah, sei lá, ou só sei que sua palestra foi maravilhosa. Acho que eu nunca seria capaz de fazer isso. Puxa, costumo pensar. Foi fantástico falar com você, mas agora preciso ir andando porque tenho uma faxina para fazer. Quero ser indelicado, mas como é possível conversar com alguém que não tem nada a dizer? Como podemos oferecer algo de valor à nossa empresa ou à nossa rede de contatos se não paramos para pensar numa forma de nos destacar e diferenciar na construção desse relacionamento?
Profissionais de marketing e networkers, atentem para isso. Sejam interessantes. Tudo que vocês leram até agora não os exime da responsabilidade de ser alguém com quem vale a pena conversar e, ainda melhor, sobre quem vale a pena conversar a respeito. Praticamente qualquer pessoa que acabamos de conhecer em qualquer situação está fazendo a si mesma alguma variação da seguinte pergunta: eu iria querer gastar 1 hora de almoço com esse ou essa daí? Os consultores chamam isso de a pergunta do aeroporto. No longo processo de entrevistas que é famoso no setor, uma sequência intricada de estudos de caso e testes de lógica, a pergunta que os consultores usam para se decidir por alguém no meio de um grupo de candidatos de qualidades equivalentes é aquela que eles só fazem de si mesmos. Se eu ficasse preso no aeroporto John F. Kennedy por algumas horas, e todos os consultores sobrecarregados de viagem inevitavelmente passam tempo demais em aeroportos, iria querer estar na companhia dessa pessoa? Você já falou, em uma conversa, de sua bela coleção de jazz, ou das férias que passou na Costa do Marfim, ou da sua visão crítica a respeito de algum debate político? Arranje algum tempo, mínimo que seja, em sua agenda para se manter atualizado sobre o que anda acontecendo no mundo. Preste atenção nas notícias que correm por aí e se esforce para lembrar delas, a fim de poder passar para as pessoas que conhece. Faça uma assinatura diária de algum grande jornal da sua cidade. Lembre-se, as pessoas não contratam só as pessoas de quem elas gostam, mas quem elas acham que pode ajudá-las a acrescentar algo à empresa. Isso significa alguém com uma visão expandida do mundo. Isso significa que você precisa cuidar de sua propriedade intelectual e do conteúdo daquilo que dirá para as pessoas, coisas das quais elas possam tirar algum proveito. Isso mostra que você se interessa e se envolve nas questões do mundo à sua volta. O que acontece quando não temos uma plataforma de ideias para defender? Se formos candidatos a um cargo eletivo, perderemos a eleição. No meu segundo ano em Yale, concorri à prefeitura de New Haven, o partido que queria um candidato bem falante e apresentável para concorrer com um adversário desprovido de brilho. Eu me tornara conhecido graças à minha participação no Grêmio como um dos mais jovens presidentes, tendo fundado uma das primeiras fraternidades do campus Sigma Chi. E, portanto, meu nome era razoavelmente conhecido. Quando me ofereceram a oportunidade, agarrei-a imediatamente. Não pensei no que tinha para oferecer, nem por que New Haven iria me querer como seu prefeito. Agi mais por ego do que por reflexão. Até hoje, minha derrota naquela eleição me persegue. Na verdade, eu me recusei a mergulhar na história e a fazer uma campanha de verdade, a me informar sobre os problemas locais. Meu adversário, Joel Hartner, desenvolveu uma profunda plataforma local, percorreu as ruas e compareceu a festas. Eu me eximi desse grau de envolvimento, esperando que meu estilo dinâmico desse conta do recado. Joel se deixava empolgar por suas ideias, e essa paixão galvanizou os eleitores. Eu, por outro lado, só achava que era bacana concorrer a um cargo eletivo. Afinal, eu havia sido convidado, não corri atrás do mandato. E avisei ao partido desde o início que meus estudos e outros compromissos de liderança tinham de vir em primeiro lugar. Seja como for, minha derrota foi humilhante e a culpa foi minha. A experiência me ensinou uma importante lição. Não importa que organização eu estivesse representando ou que meta profissional eu perseguisse, todos os meus esforços tinham de ser movidos por uma profunda paixão e um conjunto de crenças e convicções que fossem além da vantagem pessoal.
Para mobilizar as pessoas, temos de falar de algo mais que nós mesmos. Ter a ousadia de dar a cara à tapa era uma coisa, e uma coisa positiva, mas isso não bastava. Havia uma diferença entre conseguir a atenção das pessoas e conseguir a atenção das pessoas graças ao nosso desejo de mudar o mundo. Parabéns, Joel. Soube que você fez uma bela administração. Certamente foi o melhor quem venceu essa batalha. Seja uma pessoa de conteúdo. Tenha um ponto de vista original. Ser interessante não se limita a aprender a conversar com desenvoltura. Não me entenda mal, isso é importante, mas você também precisa ter uma opinião, um ponto de vista consolidado. Honestamente, espero que, daqui para a frente, você se torne um leitor voraz de jornais pronto para falar dos assuntos do dia com qualquer pessoa que encontre. Mas ser interessante e ter conteúdo são coisas muito diferentes. O primeiro envolve falar de forma inteligente sobre política, esportes, viagem, ciência, ou seja, qual for o assunto que deva servir de ponto de partida para dar início a uma conversa de qualidade. O conteúdo exige uma forma mais especializada de conhecimento. É saber algo que a maioria das pessoas não sabe. É o seu diferencial. É a sua área de especialização. É a mensagem que fará de você o possuidor de uma marca única, capaz de atrair as pessoas para a sua rede de contatos. Ser conhecido não passa de notoriedade, mas ser conhecido por algo específico é inteiramente diferente. Isso é o que se chama respeito. É preciso acreditar em alguma coisa, como Joel Hatner fez para que as pessoas acreditem em você. Uma vez aprendida a lição, eu não iria repetir a dose. Não iria mais me igualar ao resto da manada. Eu iria ter um ponto de vista único, iria me especializar. Em meu primeiro emprego fora da faculdade, no Imperial Chemical Industries, aprendi tudo que podia sobre gestão da qualidade total. Mais tarde, quando trabalhei na Deloitte, me dediquei à reengenharia. Na Starwood, meti as caras no marketing direto, depois em marketing interativo. Hoje, reuni todas as minhas experiências sob a forma de um sistema de convicções a respeito da dinâmica frenética do marketing em geral e sua evolução no sentido de marketing de relacionamento. Aproximar os dólares do marketing do departamento de vendas. Em todos os empregos e em todos os estágios da minha carreira, tive alguma área de especialização, algum conteúdo que me diferenciava dos outros e me tornava único, que me valorizava diante dos meus relacionamentos e da empresa onde estava trabalhando. Criei oportunidades preciosas para ganhar credibilidade e visibilidade no meu campo. O conteúdo é uma causa, uma ideia, uma tendência ou uma aptidão. Aquele assunto especial no qual você é uma autoridade. O que irá diferenciá-lo do resto é a profunda dedicação que você tiver de aprender, transmitir e vender o seu conteúdo. Considere, por exemplo, a experiência que tive quando fui contratado como CEO da Yaya. O conselho da empresa sabia como eu havia usado a reengenharia para aumentar a percepção de mercado da Deloitte e como na Starwood a ideia de mudar a forma como o setor hoteleiro expressava sua marca produziu uma onda de divulgação.
Eles sabiam que a capacidade de pegar uma mensagem de potencial e fazê-la ganhar seu lugar no mercado saturado de ideias seria crucial para uma nova empresa cujo produto não havia passado por nenhum tipo de teste. Para mim, era isso mesmo. Eu era um criador de mercados. Alguém capaz de gerar entusiasmo e credibilidade em relação à proposta da IAIA. O problema era conceber a proposta original e digna de crédito que as pessoas estariam prontas a aceitar. Esse era o nosso desafio, ou a empresa iria falir. Uma de nossas primeiras metas quando entrei na IAIA foi encontrar um gancho capaz de mudar o quadro deprimente de vendas da empresa, enquanto ao mesmo tempo era gerado um maior bochicho no mercado, criando, assim, um mercado de fato. Comecei, como sempre faço, mergulhando de corpo e alma no assunto. Tornei-me um leitor voraz e passei horas até tarde da noite folheando uma infinidade de artigos, relatórios de analistas, livros e sites. Conversei com CEOs, jornalistas e consultores especializados no setor de publicidade interativa, de jogos e de treinamento. Essa fase é, às vezes, um bocado frustrante. É preciso aprender muita coisa antes de realmente ganhar velocidade no processo. De uma hora para outra, estamos diante de uma avalanche de números, dados, opiniões conflitantes e uma tonelada de informações novas e desencontradas. Às vezes, como foi o caso com a qualidade total e a reengenharia, é possível adquirir conteúdo simplesmente apropriando-se das ideias inovadoras de outra pessoa e tornando-se um líder na distribuição e na aplicação dessas ideias. Outras vezes, como no caso da IAIA, temos de desenvolver o conteúdo a partir da estaca zero. Isso significava pegar todos os pontinhos de informação que não se juntavam e ligá-los uns aos outros de uma forma que ninguém tinha feito ainda. Ligar os pontos não deve ser tabu para quem está sempre na linha de frente da inovação nos negócios. Lembre-se das sábias palavras de Mark McCormack em seu livro What They Don't Teach You at Harvard Business School. A criatividade nos negócios muitas vezes não é mais do que fazer conexões que as outras pessoas quase chegaram a fazer. Não é preciso reinventar a roda, basta adaptá-la a um veículo diferente. À medida que meu processo de imersão prosseguia, eu ia ficando cada vez mais frustrado porque a área do marketing e do treinamento não estava tirando vantagem das duas novas e poderosas mídias na qual a IAIA se baseava: a internet e os jogos eletrônicos. À medida que ia aprendendo mais sobre marketing e treinamento online, ia traçando analogias com outras mídias inovadoras que deixaram sua marca. Lembrei aos profissionais de marketing que, quando passamos do rádio para a televisão, o que fizemos foi simplesmente pôr uma câmera na frente do radialista e chamar isso de publicidade. Levou um tempo para nos acostumarmos à mídia e às suas novas regras. No nosso caso também. Com a internet, estávamos aplicando modelos antigos a um ambiente novo. Rede trabalhava intensamente com a interatividade e a formação de comunidades, onde conceitos ou até simples piadas se espalhavam pelo mundo inteiro em questão de minutos. Mesmo assim, os profissionais de marketing se limitavam a pegar velhas ideias publicitárias, como adesivos de carros ou outdoors, e reproduzi-las online na forma de banners.
O fato de esses anúncios não serem eficientes não deveria ter surpreendido ninguém. O treinamento usava um argumento semelhante. Você iria querer aprender algo num ambiente interativo e divertido ou na forma tradicional ou rançosa de treinamento que os empregados eram obrigados a engolir? Qual seria a mais eficiente? E depois havia o mundo dos jogos em geral. Os impressionantes números indicavam que se tratava de um fenômeno ainda mal compreendido e estudado. Em 1999, o faturamento dos jogos ultrapassou o da bilheteria de cinema. E a demografia dos jogadores online estava mudando radicalmente à medida que o conteúdo começava a atrair adultos e mulheres. A média etária dos jogadores online está hoje em 35 anos, 49% dos quais são mulheres. Também tomei conhecimento da existência de uma empresa alemã que desenvolveu um divertido jogo de tiro ao Peru para a Johnny Walker, que serve tantos downloads que o primeiro-ministro chegou a dizer que o jogo havia se transformado num problema para a produtividade nacional. Mesmo assim, ninguém pensava nos jogos como algo mais do que um mero nicho de entretenimento. Munido da informação, agora eu só precisava ligar os pontos e descobrir que veículo novo tomaria forma na minha frente. Essa, na verdade, é a parte divertida. A gente começa com um mundo de fantasias sem limitações ou restrições de qualquer espécie. Em vez de ficar batendo com a cabeça na parede cada vez mais forte para resolver um determinado problema, gosto de fazer a seguinte pergunta: se eu tivesse uma poção mágica nessa situação, o que poderia fazer com todas essas informações que consegui reunir? Esse tipo de esforço de imaginação não tem de ser, e muitas vezes não deveria ser, solitário. Tenho outras partes interessadas, empregados, colegas e especialistas, para me ajudar a conceber as ideias mais mirabolantes e fazer as perguntas supostamente mais absurdas. Fiz isso com um pequeno grupo e botamos para fora todas as ideias mirabolantes que nos ocorreram. Ao dar asas à imaginação, usando a poção mágica e um grupo livre de amarras para pensar, conseguimos usar nossa criatividade no sentido de uma forma de avançar. Essas sessões de livre curso de ideias foram produtivas. Começamos a pensar como os jogos poderiam ser aplicados a algo mais do que mero lazer e simples divertimento. Principiamos questionando premissas básicas, como, por exemplo, em que ramo de negócios nos encaixávamos? Entretenimento, marketing ou serviços? Que produto deveríamos oferecer? Jogos, publicidade, treinamento, consultoria, tecnologia capacitadora? E quem seriam nossos verdadeiros clientes? Adolescentes fanáticos por computador? Adultos? Empresas da Fortune 500? Começamos a visualizar como poderíamos nos associar à mídia dos jogos, que gozava de um contingente de usuários gigantesco e em crescimento, e a mídia da internet, que contava com um gigantesco e crescente grupo de empresas que estava tentando encontrar a melhor forma de tirar proveito dela para interagir com seus clientes. Como empreendedor ou como empregado, você tem criatividade para fazer ligações semelhantes em seu setor de atuação. Como sei disso? Porque todo mundo tem essa capacidade. Seu talento pode estar escondido ou ser usado com pouca frequência, mas ele existe. A questão é: como colocá-lo para trabalhar por você? Nós pusemos a mão na massa para desfazer esse nó. Os resultados foram significativos.
Percebemos que havia a possibilidade não só de vender jogos ou anúncios dentro dos sites de jogos, mas também de criar jogos interativos online que pudessem ser usados como uma nova e poderosa forma de publicidade de imersão. Quando as pessoas redefiniram a IAIA como empresa de marketing e não de jogos eletrônicos, nós nos demos conta de que nossos clientes não eram o cliente final. Nossos verdadeiros clientes eram as empresas que queriam ter acesso ao nosso cliente final. A mudança de foco nos permitiu ver os jogos como mais uma mídia em si mesma do que como um mero produto, capaz de passar qualquer tipo de mensagem que alguém queira passar. É possível usar os jogos para treinar empregados, como veículo de propaganda, em campanhas para consciência de marca, em marketing direto, como forma de coletar dados sobre as preferências do consumidor e assim por diante. Assim como a televisão adotou os comerciais para substituir a atmosfera e a personalidade do rádio, os jogos poderiam substituir os banners da internet. E assim nasceu a proposta única da Yaya. Começamos a anunciar o Joga Anúncio e o Edutenimento como a mais nova e poderosa mídia de comunicação. Um segmento de marketing inexplorado, perfeito para o lançamento de produtos, eventos de jogos eletrônicos de marca, treinamento personalizado para empresas baseado em jogos e assim por diante. Em pouco tempo, eu estava não só participando de conferências sobre jogos, como também fazendo palestras sobre o assunto. Uma vez afinado o discurso de venda, conseguir a atenção é o menor dos problemas. Os jornalistas são grandes devoradores de ideias. Ter acesso a eles é, muitas vezes, tão simples quanto telefonar para a revista ou jornal em que trabalham, que podem ser encontrados nos respectivos sites e pedir para falar com o repórter que cobre a sua área de atuação. Nunca conheci um jornalista que tivesse alguém para dificultar o acesso. Além disso, nunca deixei de ter um retorno depois de deixar um recado mais ou menos assim. Tenho informações privilegiadas sobre como a indústria dos games vai revolucionar o marketing. Já faz tempo que venho reparando no seu trabalho. Acho que você é a pessoa certa para dar esse furo. Deixo esse tipo de mensagem na caixa de voz dos jornalistas há anos e eles sempre se mostram interessados. Na maioria das vezes, a matéria nem fala da minha empresa ou de mim. Estou apenas construindo a credibilidade de que vou precisar quando chegar o dia de fazer minha própria divulgação. Motivo pelo qual, hoje, conheço pessoas dos cargos mais importantes de praticamente todas as grandes revistas de negócios dos Estados Unidos. Alguns CEOs amigos meus acham que, digamos, o Wall Street Journal ou a Forbes são instituições impenetráveis. Sempre ficam boquiabertos quando veem que, independentemente de onde eu esteja ou da empresa que esteja representando, nunca deixo de conseguir espaço na mídia. A resposta é que eu os entendo e dou a eles o que precisam. Ótimas matérias. Mas também tive muita ajuda. Depois que desenvolvi a proposta única da Yaya, por exemplo, eu a levei para as agências de publicidade. Foi a agência interativa KPA que representou a Yaya e o Joga Anúncio para o mercado. Foi essa agência que nos descobriu e revelou o que estávamos fazendo. Depois disso, foi a vez das grandes produtoras de jogos entrarem na dança. Procurei o pessoal mais cabeça aberta que eu conhecia. Pessoas como Bobby Kotick, CEO da Activision, que, em parceria com a Nielsen Company,
Deixou de pensar um pouco na influência e no lucro de sua empresa para mensurar a eficiência dos jogos como mídia para anunciantes. Bob e eu iríamos aparecer na CNN ou na CNBC para apoiar as ideias um do outro. Kate, qual é o seu negócio? Propina? Chantagem? Qual é? Me diz. Foi o que me disse brincando um CEO amigo meu depois que a Yaya apareceu numa matéria de destaque da Fortune. Enquanto a empresa dele, que era 4 vezes maior do que a Yaya e muitos anos mais antiga, mal conseguia espaço em seu próprio jornal interno. Então, disse a ele: crie uma história sobre a sua empresa e as ideias que ela representa capaz de interessar aos leitores. Esse é o seu conteúdo. Depois, divulgue-o. Alguma vez você já pegou o telefone e conversou com um repórter para fazê-lo perceber por que o que você faz é tão especial? Não podemos terceirizar isso para a RP. Os jornalistas atendem milhares de profissionais de RP por dia. Quem é mais entusiasmado e bem informado do que você? Você é o especialista naquilo que faz. Eles não podem terceirizar os criadores de conteúdo. Já vimos como o conteúdo ajudou a transformar uma empresa numa marca reconhecível. Mas e se a marca for você? Qual é o seu conteúdo? Que imagem está vendendo? O mesmo processo que utilizamos para conceber uma forma de tornar a Yaya interessante para o mercado pode ser aplicado para torná-lo interessante para a sua rede de contatos e muito mais. Uma proposta ou um ponto de vista único é uma das poucas formas existentes para garantir que hoje, amanhã e daqui a um ano você esteja empregado. Antigamente, 2 braços, 2 pernas e um MBA era um bilhete só de ida para um bom emprego. Mas esse não é mais o preço de acesso ao mercado de trabalho. Na economia da informação vigente nos Estados Unidos, nossa vantagem competitiva depende do conhecimento e da inovação. Isso significa que o mercado atual valoriza mais a criatividade do que a mera competência e a simples especialização em questões genéricas. Se o que você faz pode ser feito por qualquer pessoa, sempre haverá alguém disposto a fazê-lo por menos. Veja todos os empregos que estão migrando para Bangladesh e Bangalore. A única coisa que ninguém ainda descobriu como terceirizar é a produção de ideias. Não se pode substituir alguém que, dia após dia, oferece um conteúdo ou uma ideia original que prometem uma vantagem à empresa onde trabalha. Os criadores de conteúdo sempre foram muito solicitados. Eles são promovidos. São os responsáveis pelas grandes ideias. São regularmente convidados para discursar em conferências e aparecem em jornais e revistas. Todo mundo dentro da empresa e muita gente dentro do setor de atuação sabe seu nome. Eles são as celebridades de seu pequeno mundo, e a fama se deve ao fato de parecerem sempre estar um passo à frente. Como eles chegaram a ser assim? O caminho mais fácil é pela especialização. Quando olho para minha carreira, a receita parece muito simples. Eu corri atrás da ideia mais recente, mais inovadora do mundo dos negócios. Mergulhava nela, passando a conhecer todos os pensadores de vanguarda que preconizavam aquela ideia e toda a literatura disponível a respeito. Depois, sintetizava aquilo numa mensagem sobre o impacto mais geral da ideia sobre as pessoas e como ela poderia ser aplicada no setor onde eu trabalhava. Esse era o conteúdo.
Tornar-me especialista era a parte mais fácil. Eu simplesmente fazia o que os especialistas fazem: ensinava, escrevia e falava sobre minha área de especialização. Na ICI, meu primeiro emprego depois da faculdade, consegui entrar num programa de treinamento de gerência convencendo o entrevistador a aceitar alguém com diploma na área de humanas. Todos os estagiários anteriores a mim que foram contratados podiam se gabar de algum diploma vistoso em engenharia química, ciência de materiais ou algum outro curso técnico desse tipo. Não havia como crescer na ICI se dependesse do meu conhecimento de engenharia. Nos primeiros meses do programa, porém, percebi que a gestão da qualidade total era a grande pedida. Uma daquelas ondas de negócios surfadas por consultores que agitam o mercado a intervalos de alguns anos. Durante o tempo livre, estudei toda a literatura que havia a respeito. Alguns meses depois, ofereci meus conhecimentos especializados, citando minha formação em comportamento organizacional. De um total de apenas duas faculdades que eu havia feito. De um só golpe, eu me tornei um dos três feras da ICI em se tratando de GQT. A questão é que só me tornei um especialista de fato depois que comecei a tentar ensinar o assunto dentro da empresa. Eu alavancava minha experiência dando palestras, escrevendo artigos e fazendo contato com algumas das maiores cabeças dos negócios nos Estados Unidos. Depois de pouco tempo, cheguei até mesmo a convencer a ICI, uma gigante industrial, a criar um novo cargo para mim num grupo que estava se formando, como um dos líderes em GQT na América do Norte. Não há forma melhor de aprender alguma coisa e se tornar um expert do que ter de ensinar essa coisa. Alguns dos melhores CEOs que conheço se recusam a deixar de fazer negócio mesmo quando ele pode exigir habilidades ou experiência que a sua empresa não possui. Esses CEOs veem essas situações como oportunidades. Nós podemos fazer isso, eles dizem. Com isso, tanto o CEO como seus empregados desenvolvem o aprendizado necessário. Eles se dedicam a realizar algo que nunca fizeram antes e conseguem dar conta do recado. Aliás, depois de ler este livro, não há nada que o impeça de propor e montar um novo curso de especialização em alguma universidade particular sobre formação de relacionamentos ou criação de conteúdo. Você vai aprender muito durante a preparação do programa de estudo e aumentar ainda mais sua interação com os alunos. Em suma, esqueça o cargo que você ocupa e a descrição das suas atribuições. Durante um momento, pelo menos. A partir de hoje, você tem de decidir que tipo de conhecimento fora do comum irá dominar para ser realmente especial para a sua rede ou sua empresa. Como começar? Bem, há o jeito fácil e o jeito difícil, e eu já fiz das duas maneiras. Como foi o caso na ICI e na Deloitte, você pode encontrar alguém que já tenha ligado os pontinhos e se tornado um expert em determinado conteúdo. Esse é o jeito fácil. O jeito difícil é você ligar os pontos sozinho. A má notícia é que não existe mapa nem guia passo a passo para você fazer isso. A boa notícia é que criar conteúdo não é um ato de inspiração divina ou coisa reservada para os gênios. Apesar de inspiração e gênio poderem ser muito úteis, não tenho nenhuma das duas coisas de sobra. No entanto, posso contar com algumas diretrizes, alguns hábitos e algumas técnicas que têm se mostrado maravilhosamente úteis. Eis aqui 10 dicas para ajudá-lo a se tornar um especialista.
Um, saia na frente e analise as tendências e oportunidades mais inovadoras. A visão de futuro dá a você e à sua empresa a flexibilidade que permite a adaptação às mudanças. A criatividade irá lhe permitir tirar vantagem disso. Hoje, quando a inovação se tornou mais importante do que a produção, não avançar significa andar para trás. Os que se adaptam antes dos outros, os que vislumbram as tendências ainda no começo, aqueles que detêm o conhecimento e se valem dele como moeda de troca, os agentes da mudança e todos aqueles que sabem para onde o mercado está se encaminhando e quais são as próximas ideias de peso em gestação, se tornaram as estrelas no mundo dos negócios. Identifique as pessoas do seu setor de atuação que parecem estar sempre antenadas com a última tendência e use toda a capacidade de relacionamento que você já adquiriu para fazer contato com elas. Leve-as para almoçar. Leia suas newsletters. Aliás, leia tudo o que você puder. Online, há centenas de pessoas repassando informações, analisando-as e fazendo prognósticos. Esses analistas de gabinete são os olhos e ouvidos da inovação. Agora, acesse a internet e leia. Leia muito. Leia até cansar. Assine revistas, compre livros, converse com as pessoas mais espertas e ligadas que você conhece. Com o tempo, todas essas informações vão se juntar num todo coeso e você vai começar a fazer conexões que os outros não fazem. 2. Faça perguntas aparentemente idiotas. Se você fizer perguntas que ninguém faz, o resultado vai ser diferente de tudo que o mundo já viu. Quantas pessoas têm a coragem de fazer esse tipo de pergunta? A resposta? Todas aquelas responsáveis pelas maiores inovações. Você não acha que ter todos os MP3 num aparelhinho parecido com um Walkman seria bacana? Assim nasceu o iPod. Por que não podemos ver as fotos na mesma hora? Assim surgiu o mercado de revelação em uma hora. As pessoas gostam de hambúrguer e batata frita. Por que não oferecer isso a elas de forma expressa? Assim, tiveram início o McDonald's e o setor de fast food. O poder da ingenuidade nos negócios é mostrado de forma fantástica numa cena do filme Big, Quero Ser Grande, no qual Tom Hanks faz o papel de um garoto que virou adulto de repente. No momento crítico, Hanks está à mesa de uma reunião executiva numa grande empresa fabricante de brinquedos, e um dos diretores está fazendo uma apresentação audiovisual sobre um novo brinquedo. Todos os números encaixam. Todos os gráficos apontam para um lançamento de sucesso. Mesmo assim, a inocência infantil de Tom Hanks faz com que ele diga: Não estou entendendo. Ao manusear o brinquedo, como ele havia acabado de fazer, todos os números e gráficos perdiam toda a relevância. O brinquedo simplesmente não era divertido. Às vezes os números mentem. Às vezes nem todas as apresentações do mundo são capazes de valer para uma empresa que se esqueceu de fazer as perguntas mais elementares. Durante anos, as pessoas que administravam as empresas produtoras de jogos eletrônicos acreditavam estar no ramo do entretenimento. Eu perguntei: mas e se estivermos, na verdade, no setor de marketing? 3. Conheça a si mesmo e aos seus talentos. Eu não tinha como competir com o pessoal de formação tecnocientífica na ICI. Ao me especializar em uma área que ressaltava meus pontos fortes, consegui superar os pontos fracos. O segredo é não trabalhar obsessivamente em cima das habilidades e dos talentos que você não possui, mas concentrar-se e cultivar seus pontos fortes, para que os pontos fracos importem menos.
Eu aplicava a regra 80-20, segundo a qual é bom gastar um tempo melhorando onde somos fracos, mas esforçar-se de verdade para fortalecer ainda mais nosso ponto forte. 4. Nunca deixe de aprender. Você tende a aprender mais para ganhar mais. Todos os criadores de conteúdo são leitores ou pelo menos profundos questionadores ou excelentes conversadores. Eles também são incansáveis no que diz respeito a autodesenvolvimento. O seu programa de autodesenvolvimento deve incluir a leitura de livros e revistas, fitas de áudio educativas, o comparecimento a 3 ou 5 conferências por ano, 1 ou 2 cursos e desenvolver relacionamentos com os líderes da sua área. 5. Mantenha-se saudável. Pesquisas mostram que, no meio da tarde, devido ao sono insuficiente, o executivo médio hoje apresenta o nível de lucidez de uma pessoa de 70 anos. Você acha que esse executivo está sendo criativo ou ligando os pontos? Impossível! Parece papo furado, mas você precisa cuidar de si mesmo, corpo, mente e espírito, para estar em sua melhor forma. Por mais frenético que seja o meu dia, nunca deixo de malhar, 5 vezes por semana. Tento tirar férias de 5 dias todo mês. Mas olho os e-mails e mantenho a leitura em dia. Faço retiro espiritual 1 vez por mês, mesmo que seja uma meditação que dure apenas um dia. E faço algo de natureza espiritual toda semana. Normalmente vou à igreja. Isso me dá energia suficiente para aguentar uma agenda de 24 horas ocupadas. 6. Permita-se viver experiências inusitadas. Quando perguntaram ao guru do gerenciamento, Peter Drucker, o que ele poderia citar como algo que prepararia melhor alguém para os negócios, ele respondeu: aprender a tocar violino. Experiências diferentes fazem surgir ferramentas diferentes. Descubra quais são os interesses de seus filhos e por que se interessam por aquilo. Estimule sua criatividade. Aprenda coisas que ainda não tenham se tornado comuns. Viaje para lugares estranhos e exóticos. Se conhecer o setor no qual trabalha, o mercado onde você atua não será suficiente para concorrer no futuro. Seja profunda e ilimitadamente curioso a respeito de tudo que exista fora da sua profissão e do meio que você domina. 7. Não desanime. O primeiro e-mail que enviei ao CEO da ICI não teve qualquer resposta. Até hoje, enfrento diversas formas de rejeição regularmente. Se você pretende ser criativo, inovador, alternativo, é melhor se acostumar com o balanço do mar. E fique sabendo, quando o mar estiver batendo, sempre haverá alguém querendo jogá-lo na água. Essa é uma aposta que você tem de fazer. Os profissionais mais dedicados devem saber muito bem. O entusiasmo e a paixão é o que vai mantê-los vivos durante a travessia, venha tempestade ou bonança. E ambas virão. Sempre haverá mudanças e desafios exigindo de nós persistência e dedicação. Concentre-se nos resultados e fique de olhos bem abertos, observando o que está acontecendo em torno da sua área de atuação. 8. Conheça as novas tecnologias. Nenhuma área muda mais rápido ou põe mais ênfase na inovação. Não é preciso ser fanático por tecnologia, mas é preciso entender o impacto da tecnologia em seus negócios e ser capaz de usá-la em seu benefício. Adote alguém que seja fanático por tecnologia, ou, pelo menos, contrate ou se torne próximo dessa pessoa. 9. Desenvolva um nicho.
Pequenos negócios de sucesso que ganham reconhecimento se estabelecem no nicho de mercado cuidadosamente selecionado que eles possam esperar dominar de forma realista. As pessoas podem fazer a mesma coisa. Pense em diversas áreas onde a sua empresa tem desempenho abaixo do possível e concentre-se naquela mais inexplorada. Um ex-orientado meu, por exemplo, trabalha para uma startup que oferece um produto novo para animais domésticos. Pouco tempo depois de ser contratado, ele observou que uma das inúmeras questões com as quais a empresa estava lutando era o alto preço das remessas por correio, que estava reduzindo a margem da empresa. Sinceramente, esse não é o tipo de questão que figura muito alto na escala de prioridades de uma startup. Mas, seja como for, esse orientado também não figurava muito alto na escala da empresa. Ele tornou a si a tarefa de investigar o problema ligando para um funcionário responsável da UPS, da UPS, da FedEx e de outras empresas de entrega. Algumas semanas depois, enviou um memorando detalhado para o CEO explicando como a empresa poderia reduzir os gastos com o correio. O CEO ficou maravilhado. A especialização do orientado no nicho postal garantiu a esse jovem um destaque dentro da empresa e, hoje, ele está se especializando em questões muito mais relevantes na escala de prioridades. 10. Siga o dinheiro. De nada vale a criatividade se ela não puder ser aplicada. O objetivo final do seu conteúdo deve ser o seguinte: isso fará com que ganhemos mais dinheiro. Toda empresa depende das vendas e do fluxo de caixa para sobreviver. Todas as grandes ideias são nada até o momento em que alguém paga alguma coisa por elas. Perfil dos formadores de contatos famosos. Dalai Lama. Use o seu conteúdo para contar histórias que sensibilizem as pessoas. Conhecido como líder mundial, homem santo, diplomata, herói e o Gandhi tibetano, o Dalai Lama prefere ser conhecido simplesmente como um simples monge budista, nem mais nem menos. Em sua notável ascensão em direção à notoriedade internacional desde que saiu de sua terra natal, o Tibete, fugindo dos exércitos de ocupação da China no final dos anos 50, essa extraordinária figura nacional tem fascinado multidões, levando milhões de dólares e atraído celebridades, políticos e até pessoas sem vínculo religioso para sua causa, que é o direito a viver em sua terra natal. O que uma pessoa que deseja ser uma formadora de contatos pode aprender com esse homem tão profundamente humilde? A resposta: um conteúdo poderoso comunicado na forma de uma história arrebatadora capaz de potencializar sua rede para ajudá-lo a cumprir sua missão. Porque o que acontece com o líder espiritual do povo tibetano é o seguinte: as pessoas dão a ele dinheiro, amor e apoio, mesmo que ele não esteja vendendo nenhum produto ou serviço. As pessoas lhe dão dinheiro, e muito, mesmo que ele não faça nenhuma promessa, como um poupudo retorno em investimentos. Elas pagam só para ouvi-lo falar sobre a vida em geral ou sobre os conflitos do Tibete, o país que não é mais seu lar. Você pode achar que um diploma em administração ou, ainda melhor, um MBA seria indispensável para se tornar um líder ou uma pessoa de conteúdo. Não é verdade. O Dalai Lama não tem diploma algum.
Mas ele tem uma mensagem simples, porém profunda, de paz mundial e compaixão embalada na forma de histórias e parábolas envolventes. Uma mensagem que lhe valeu o Prêmio Nobel da Paz de 1989. Agora você pode estar pensando: espera aí um minuto. Não tem nem como comparar a minha ambição de fazer contato no mundo dos negócios e as histórias que eu poderia contar para fazer amigos e influenciar pessoas com as histórias que o Dalai Lama tem para contar. Eu como 3 refeições por dia. Ele está sem o país dele desde os anos 50. E você teria razão. Sua história não vai ser tão interessante quanto a dele, mas o modo como conta pode ser. Da seguinte maneira: ao contar uma história envolvente, o Dalai Lama sabe que a mensagem deve ser a um só tempo simples e universal. O jornalista Chris Collin, refletindo sobre as razões da enorme popularidade da causa do Dalai Lama, escreveu: talvez a clareza da atrocidade ecoe mais alto no Ocidente, onde poucos conflitos internacionais parecem definidos com tanta clareza. Aqui, num país que parece sentir falta dos conflitos com lados aparentemente bem definidos, que ficaram num passado onde tudo era comparativamente mais simples, a causa pela libertação do Tibete tem grande apelo. Apesar de ser um dos maiores eruditos numa das filosofias mais complexas do mundo, o Dalai Lama se propõe não só a falar de sua causa de uma forma clara e fácil de entender, mas também faz todo o esforço possível para mostrar como essa causa afeta a todos nós. As histórias mais envolventes são aquelas que falam da identidade das pessoas. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? Elas bebem de uma fonte que é comum a todos os povos. O Dalai Lama nos diz que interessar-se pelos problemas do povo tibetano é interessar-se por si mesmo. Quanto mais nos importamos com a felicidade dos outros, ele diz, maior é nossa sensação de bem-estar. Desse modo, ele mostra como as questões elementares de todos os povos, a felicidade baseada no júbilo, o abrandar do sofrimento e o estabelecimento de relacionamentos profundos podem funcionar como a base de uma ética universal no mundo de hoje. Assim, ele trabalha em prol de sua causa, trabalhando em prol da causa dos outros. Isso não significa que seu trabalho, seu currículo, ou seja qual for o conteúdo que você estiver tentando vender, tenha de ser algo extremamente simples ou profundamente universal. Mas você deve pensar no modo de vender o seu peixe que seja fácil de entender e com o qual todos possam se identificar. Outra forma de ver essa questão é perguntar a si mesmo: como o meu conteúdo ajuda as pessoas a saberem quem são elas, de onde elas vieram, para onde estão indo? De certo modo, é inacreditável que alguém ainda dê dinheiro para a causa tibetana, porque a causa tibetana provavelmente já está perdida. Depois de 4 décadas, a China continua não dando qualquer sinal de mudança em seus planos. Não obstante, o Dalai Lama continua convencendo as pessoas a doarem seu dinheiro e sua energia. Como ele consegue isso? Uma das coisas que ele faz é incluir exemplos reais em suas histórias para apelar para a emoção das pessoas. Ele não tenta, como um homem de negócios faria com gráficos e análises, nos convencer de sua posição por meio da lógica. Ele faz com que sintamos sua posição. Por exemplo, leia essa entrevista publicada em 1997 pela revista Mother Jones. Pergunta: o que o senhor acha que será preciso para que a China mude sua política em relação ao Tibete? Dalai Lama:
Será preciso reunir duas coisas. Primeiro, um líder chinês que olhe para o futuro em vez de para o passado, que busque a integração com o mundo e que dê valor tanto para a opinião pública mundial quanto para a vontade expressa pelo próprio movimento democrático dentro da China. Segundo, um grupo de líderes mundiais que escutem o que seus povos têm a dizer sobre o Tibete e que falem com firmeza com os chineses sobre a necessidade urgente de se chegar a uma solução baseada na verdade e na justiça. Hoje não temos essas duas coisas e, por isso, o processo de paz no Tibete está parado. Mas não devemos perder nossa confiança no poder da verdade. Tudo está sempre mudando no mundo. Veja a África do Sul, a antiga União Soviética, o Oriente Médio. Eles ainda têm muitos problemas, retrocessos e avanços, mas, basicamente, houve mudanças que eram consideradas impensáveis há uma década. O que realmente mobiliza os seres humanos, o que faz com que nos mexamos é a emoção. Contra todas as probabilidades, o Dalai Lama nos faz acreditar que o aparentemente impossível é, na verdade, possível. Nas histórias que você for contar, use a emoção para convencer os incrédulos que os excluídos às vezes vencem e os Golias às vezes beijam o pó do chão. Siga o exemplo desse monge budista tão simples que utiliza seu carisma e sua doçura para contar histórias arrebatadoras que galvanizam um grupo diversificado de pessoas e faz com que elas se mobilizem. Nessa nova era de marcas, numa economia que prefere as emoções aos números, os contadores de histórias terão vantagem. Como Michael Hartesley escreveu em um artigo da Harvard Business Review, é extremamente comum que cometamos o erro de pensar nos negócios como uma questão puramente racional, um cálculo quantitativo, algo que daqui a alguns anos os computadores serão capazes de fazer melhor que os seres humanos. É comum ouvirmos o seguinte diálogo, seja em salas de conferência, seja nos corredores das empresas. O que os números indicam? Só preciso que me digam o que está acontecendo. Vamos pensar os prós e contras e tomar a decisão correta. Não obstante, verdade seja dita, poucos talentos são mais importantes para o sucesso gerencial do que saber contar uma boa história. Portanto, esqueça os slideshows e os efeitos gráficos nas apresentações que fizer. Quando tiver definido seu conteúdo, conte uma história inspiradora que mobilize seus amigos e parceiros, instilando coragem e ousadia, graças à forma simples, mas intensa de comunicá-la.